Olá, esse é o primeiro vídeo do canal e o intuito desse canal é mostrar um pouco de programação na linguagem Java em forma de pequenos projetos. O nosso primeiro projeto vai ser um amigo secreto, né? E ele vai acontecer no terminal. Depois a gente vai tentar fazer a mesma ideia usando uma aplicação desktop, usando uma aplicação web e por fim uma aplicação no celular, né? Então vocês estão vendo aqui é o IntelliJ na versão Community e caso vocês tenham algum problema com a configuração do IntelliJ ou queiram algum pacote e extensão que eu tenho aqui, é só deixar um comentário aí no vídeo que eu explico de onde veio. Nesses vídeos eu não vou estar entrando muito na parte da linguagem em si, eu vou estar usando o que eu sei. E a mesma coisa, caso vocês tenham alguma dúvida por que é feito dessa, por que eu fiz dessa maneira, lógico, há outras maneiras de se fazer sempre, mas por que eu fiz dessa, ou o que significa essa linha, aquela linha, só deixar aí no comentário que eu respondo. Todos os códigos vão estar disponíveis no GitHub, também aqui do canal, e é isso aí. Então, qual que é a ideia do amigo secreto? Então, eu vou abrir aqui o que eu já preparei antes. O amigo secreto, né, ele vai ter um menu, ele vai ter a possibilidade de remover e inserir pessoas, remover e inserir presentes, corrigir pessoas ou presentes, a função principal, que é a distribuição de pessoas, né, com os devidos presentes, e a opção de sair. Né? Então, como que a gente faria isso? Primeira coisa, a gente vem aqui, nosso projeto já foi criado, né? Então eu venho aqui, crio uma nova classe, e eu vou chamar essa classe de pessoa. Então, a classe pessoa, ela vai ter algumas propriedades. Então, vamos colocar aqui que ela vai ter um nome, ela vai ter uma idade e ela vai ter, lógico, que o seu amigo secreto, que a gente ainda não definiu. Então, já a gente cria. Então, a gente vai criar aqui um construtor que vai receber uma string, né, que vai ser o nome dessa pessoa, e a gente passa esse nome aqui para a nossa variável global ali em cima, e a gente também vai inicializar aqui o nosso amigo secreto, que ainda não existe, né, e a gente já vai criar. Então, aqui no IntelliJ, a gente pode colocar todos os nossos métodos get e setup para ter acesso e colocar os valores dentro dessas variáveis globais. Aqui ele fala quais são as variáveis que a gente quer criar. Então, criei aqui. Depois a gente vai vir aqui embaixo e vamos criar também o nosso método toString, né? Usando também essas variáveis, campos que a gente criou lá em cima. Então, até aqui tudo bem. Um problema que a gente vai ter mais tarde se refere a esse amigo secreto aqui, mas eu volto quando der problema. Então, a gente vai criar também uma classe presente, já pensando no futuro dessa aplicação. Então, a classe presente ela vai ter simplesmente uma descrição e é isso. Então, a gente coloca aqui construtor e colocamos aqui também os assessores e criamos também o toString. Né? Então vocês estão vendo aqui a classe presente, só com ela vai poder ser inicializada passando uma descrição. Então a gente vai usar para colocar tipo bicicleta, carro, caderno, alguma coisa desse tipo. Né? Até aí tudo bem. Bom, como que vai funcionar a nossa aplicação? A gente vai ter aqui uma classe principal, né, que vai se chamar de amigo secreto. E na classe amigo secreto a gente vai inicializar
o nosso programa. Então aqui a linha de inicialização, e se você quiser dar um play aqui, então a gente já vai poder ver aqui a linha de comando que esse programa vai ser inicializado, né? Então ele está sendo aqui finalizado normalmente, então está tudo certo, as nossas classes, as duas classes pessoa e presente não tem erros, então até aí tudo bem. Bom, aqui a gente só vai executar o programa, então a gente precisa de mais uma classe, que eu vou chamar de executor, e nessa classe eu vou colocar a lógica do nosso programa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um menu. E como é um programa de terminal, eu vou usar bastante saídas, simplesmente, né? Assim, para o usuário, para que ele possa ver alguma coisa no terminal e interagir com isso, né? Então aqui vai ser o nosso amigo secreto. Então, menu. Vou colocar mais uma aqui no meio, para ficar um pouquinho mais bonitinho. E quais vão ser as ações do programa. Então a gente vai ter aqui algumas ações, vamos colocar aqui algumas, vamos ver quantas a gente vai precisar. Então a primeira ação vai ser entrar com nomes de pessoas. A segunda ação que a gente vai poder fazer vai ser remover pessoa. Terceira ação, vamos colocar aqui que vai ser inserir um presente. Quarta ação, corrigir pessoa ou presente. A quinta ação, que vai ser a ação principal do programa, a gente vai chamar de distribuir amigos secretos, vou colocar assim. E a opção 6, que vai ser finalizar o programa. Então a gente só precisou de 6. Então esse aqui vai ser o menu da nossa apresentação. Então a gente pode vir aqui na classe amigo secreto. A gente vai criar aqui um objeto da classe executor, né? E vamos chamar o menu. Então, se a gente fizer isso aqui agora, a gente vai aqui dar o play. Então a gente já tem aqui o nosso menu sendo mostrado para o usuário. Bom, agora a gente precisa achar um meio de criar. A gente está mostrando o menu, né? A gente precisa pegar a entrada do usuário, né? E analisar essa entrada para que as ações sejam executadas. Então, se o usuário digitar 1, a gente vai executar o método para entrar com o nome de pessoa. Se o usuário digitar 4, a gente vai ter que pegar o nome de uma pessoa ou um presente e executar a ação de corrigir o nome dessa pessoa ou a descrição desse presente. Então, vamos colocar aqui um método, né? Executar, e esse método ele vai receber uma entrada. Então, como essa entrada ela vai acontecer várias vezes, eu vou colocar ela aqui em cima, né? É utilizada a entrada, essa entrada ela vai ser, ela ocorre através da classe scanner, né, do Java. Então aqui eu faço o import, pode ver em cima, ela está sendo importada, né? E a entrada eu vou usar para receber o que o usuário digitar no terminal. Então essa é a sintaxe, né? Então aquilo que o usuário digitar, eu vou estar armazenando aqui nessa entrada, né? Então isso eu vou transformar num tipo de entrada, né? A entrada do usuário, que é qualquer coisa que ele digitar, essa variável a gente pega a próxima linha, né? E vou criar um switch em cima dessa entrada.
para que a gente possa fazer uma análise dessa entrada aqui, né, nas diferentes possibilidades desse switch. Então, vamos lá. Case 1, por exemplo. Né? Então, se o usuário digitar 1, o que vai acontecer? Se o usuário digitar 2, o que vai acontecer? Se o usuário digitar 3, e assim por diante. Né? Então, vou digitar aqui o resto. Bom, daí tudo bem. Né? Bom, geralmente a gente tenta evitar de colocar aqui as nossas strings por escrito. Então eu vou substituir esses valores aqui, esse é um modo que geralmente todo mundo faz no começo, mas a gente tenta usar variáveis para colocar esses valores de modo que a gente possa mudar depois de uma forma mais rápida e mais fácil. Né? Então aqui a gente tem o nosso scanner, vou colocar ele de modo privado também, na verdade. Vamos colocar aqui uma variável que vai ser responsável por guardar o valor 1. Né? Então, então quando, ao invés de a gente usar esse 1 aqui, a gente vai pegar essa variável e vai colocar aqui. Né? Então, essa é a ideia. Né? Então, a mesma coisa a gente vai fazer para as outras funções. Então, aqui a gente só substitui pelas outras variáveis e as possíveis entradas. Né? E agora a gente pega o valor e joga nos nossos cases. Então até aí tudo bem. Vou tirar um pouco aqui do que é marcado para que a gente possa ver o código melhor. Então até aí tudo bem. Né? Então troquei aqui todas as variáveis. Né? Então aqui. Então, no caso do usuário digitar 1, né, o que vai acontecer? Então a gente tinha dito aqui nas nossas ações, remover e inserir pessoas. Então vamos lá. Então a primeira ação que a gente vai colocar vai ser entrar nomes pessoas. Então, nomes pessoas. Esse método não existe ainda, então por isso que ele está marcando aqui. Então, a gente vai criar aqui entrar nomes pessoas, que vai ser o método que a gente vai usar para colocar para receber as entradas do usuário e salvar no nosso aplicativo. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário. Então entre com a lista de nomes de pessoas, separando-as com vírgula. Então, por exemplo, Pedro, Thiago, vou colocar assim, por exemplo. Né? Então aqui é a entrada do usuário, que é o nosso scanner que está lá em cima. Né? Ele vai pegar a próxima linha e vai dar um split com vírgula, porque a gente está pedindo para o usuário entrar um nome, uma vírgula, um nome, uma vírgula. Então a gente vai usar a vírgula como parâmetro para pegar somente os nomes. Né? Então aqui a gente vai criar um array, né, para pegar esses nomes. Então agora o que o usuário tiver entrado lá vai estar separado através da vírgula aqui, né, o split separa. E aqui a gente indica qual vai ser a referência para essa separação e os valores vão estar aqui dentro de nomes. Então, agora a gente percorre todos os nomes, né? Então, para cada nome nos nomes, a gente vai criar um objeto da nossa classe pessoa. Então, pessoa
e vamos passar o nome dessa pessoa para o objeto, né? Porque quando a gente tinha criado pessoa, a gente viu aqui no construtor que a gente estava passando obrigatoriamente o nome, né? Então, por isso que a gente passa aqui o nome para a pessoa. Agora, a gente vai criar um tipo de dado, de estrutura de dado, para a gente usar e fazer a relação depois de pessoa, né, com os seus respectivos amigos secretos e presentes. Né? Então, cada pessoa ela vai ter um presente. Né? Então, a pessoa vai querer um presente e essa pessoa vai ter um amigo secreto. Um amigo secreto a gente está salvando dentro da classe pessoa, mas a gente não tem nenhuma referência aqui ao presente. Então, aqui em cima, vou criar mais um map do tipo pessoa presente e vou chamar de distribuição. Não? E cada pessoa que eu criei aqui, eu vou colocar ela agora dentro desse mapeamento. Né? Como eu não tenho nenhum presente ainda, eu só estou armazenando as pessoas, eu também sou obrigado a criar um presente, né? Que no momento ainda vai estar vazio, porque a pessoa vai passar a descrição depois. Então o usuário vai passar o nome de algumas pessoas, eu vou salvar já no meu mapeamento entre pessoa e presente, mesmo que eu ainda não tenha a descrição dos presentes, eu já vou inicializar o objeto aqui. Então coloca aqui put e vamos colocar no nosso no nosso map essa distribuição, a relação entre pessoa e presente, que ela vai ser única. Né? Então cada pessoa só pode ter um presente. Né? Então beleza. Tá aí tudo bem. Se a gente quiser ver se o nosso programa já está funcionando nesse ponto, vamos ver aqui. Vamos ver onde que a gente parou aqui. Então, vamos executar de novo. Tá, o menu está sendo executado certinho. E a gente precisa chamar agora o nosso método executar aqui, de modo que a ação seja executada. Né? Então, o método responsável é o método executar, né? Que vai chamar esse switch. Esse método vai me possibilitar dar uma entrada. Né? Essa entrada eu vou analisar e no caso dela ser 1, eu vou executar esse método que vai fazer isso aqui. Então vamos ver se vai rodar. Então, vocês estão vendo que o programa já não terminou, então ele está aguardando a minha entrada. Então eu vou digitar aqui 1. Né? Então entre com a lista de nomes de pessoas separando por vírgula. Então vamos colocar no nome que tá, os mesmos nomes que estão ali. E pronto. Né? A gente não está vendo nada. Se eu quisesse visualizar, vamos colocar aqui atual distribuição. Tá? Então vamos lá executar de novo. Então, a mesma coisa. Então, Pedro, Thiago, Aline. Então, vocês estão vendo aqui que a atual distribuição ela está aqui. Né? Então, a gente está passando o nome Thiago. A idade a gente não está colocando nenhuma. Amigo secreto não tem nenhum. Presente não tem descrição nenhuma. Isso para outras pessoas também. Bom, o método número 1 está feito conforme o esperado. Vamos para a ação número 2. A ação número 2 vai ser remover pessoas. Né? Então, para remover pessoas, vai ter que ser a ação número 2. Vamos colocar aqui o nome, né? Remover pessoa. Então, esse é o método remover pessoa.
ele não existe ali ainda, então esse já pode desaparecer aqui, vou colocar aqui. Então aqui, remover pessoa. Então o que o método remover pessoa vai fazer? Vai pegar o nome de uma pessoa que eu entrei ali no terminal, vai retirar do nosso map distribuição. Vai ver se algum é encontrado, se for encontrado, ele vai tirar. Então vamos dar uma mensagem aqui primeiro para o usuário. Então entre com o nome da pessoa a ser retirada. Tá bom assim? E vamos mostrar os nomes disponíveis. Né? Nomes disponíveis. Então, para que o usuário saiba que nomes ele pode entrar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai percorrer esse mapa de pessoa e presente que a gente criou ali em cima. Então, a gente vai percorrer isso. E essa é a sintaxe para percorrer. Né? Aí está falando para a gente. Vamos colocar aqui entry in map. Né? Então, para a gente percorrer o nosso map, essa é a sintaxe. A gente quer para cada entrada, né, que a gente tenha a referência de key and value, chave e valor. Né? Então a gente só vai mostrar para o usuário o nome disponível. Para isso a gente pega a entrada, get key, e como eu sei que ali tem um objeto pessoa, eu vou também ter o nome dessa pessoa, né, que eu defini na minha classe pessoa lá em cima. Então, até aí tudo bem. Agora eu vou pegar a entrada do usuário, né, e vou verificar se o usuário digitou realmente alguma coisa. Né? Então, se ele digitou alguma coisa, eu vou pegar esse valor, né? Então, assim, nome retirar, vou colocar um nome assim, nome retirar, e vai ser a entrada do usuário, line, né? Aquilo, então, se ele digitou alguma coisa, eu pego aquilo que ele digitou e vou colocar aqui em nome retirar. E vou, na verdade, fazer esse mesmo loop aqui de novo, né? E vou verificar que eu não quero mais que só tenha a saída no terminal, mas quero que ele dê, no caso de coincidir, né, o nome que eu digitei com algum nome que tenha na nossa map, a gente vai retirar. Então aqui, se o nome retirar for igual à entrada que nome, então, né, se o nome que eu estou olhando agora for igual ao nome que o usuário digitou, então eu vou pegar essa pessoa remover, né, e vou colocar aqui pessoa remover, entrada. Né, então a chave é uma pessoa, caso isso coincida, o nome da entrada com o nome que foi digitado, eu pego essa pessoa e não preciso correr o resto, porque eu já achei uma pessoa. E depois eu vou retirar essa pessoa do nosso mapeamento. Né? E se eu quiser mostrar de novo, a gente tinha usado esse método, esse trechinho aqui, então a atual distribuição vai mostrar como que ficou o mapeamento depois de eu retirar o nome do nosso mapeamento. Bom, daí tudo bem, funcionalidade 1, funcionalidade 2, né? Só que a gente tem um problema. No momento, a gente só tem a função executar aqui. Quer dizer, se eu rodar, eu só vou poder executar uma ação por vez. E depois o programa termina. Tá? O que eu quero é que o usuário fique, vamos dizer assim, preso aqui, né, e execute quantas ações ele quiser,
enquanto o programa estiver rodando. Então, enquanto ele não digitar aqui 6, né, enquanto essa ação aqui não for digitada, ele vai ficar preso, vamos dizer assim, nesse menu. Né? Então, como é que a gente faz isso? A gente cria um, um laço de repetição, né? Um while, né? Por exemplo. Então, aqui a gente pega esse laço de repetição. Né? O executar, ele pode retornar um valor. Né? E enquanto esse valor não for 6, o programa deve ser executado. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai, primeiramente, aqui, né? Então vamos colocar aqui no método finalizar programa. Esse método também não existe. Vamos colocar aqui embaixo. Finalizar o programa. E o finalizar o programa, ele é bem simples. Né? Então, ele vai retornar um valor do tipo boolean e true. Quer dizer, quando você digitar 6, esse método vai ser chamado e ele vai retornar true. Ele vai retornar true aqui, né? No nosso executar. E isso eu vou usar para passar de volta para o nosso amigo secreto na classe principal aqui. Então aqui, primeiramente, eu vou mudar para boolean. Né? Quer dizer, esse método também vai retornar um valor do tipo boolean. Né? E vou colocar aqui que esse vai ser o valor a ser retornado. Né? Então, vamos colocar aqui uma variável boolean terminar, que a gente vai inicializar como false, e aqui a gente vai colocar essa variável como terminar, e vamos colocar aqui o retorno vai ser isso aqui. Então, vai ser sempre false, né? E no caso da pessoa digitar 6, esse método coloca essa variável como true, e a gente retorna para onde está sendo chamado. Esse método está sendo chamado aqui. Tá? Então, a gente quer que isso execute enquanto não for true, né? Enquanto não for finalizado. Então, enquanto não for finalizado, a gente vai executar de novo, de novo, de novo, de novo. Né? Então, a gente vai executar o menu a primeira vez e depois a gente vai executar todas as vezes enquanto não for digitado 6. Né? Vamos ver o que acontece. Então, aqui. Bom, então vamos entrar nome de pessoas, Pedro, Tiago, Aline. E aí vocês estão vendo que o menu já está sendo chamado de novo, porque eu não digitei 6. Então aqui ele mostra a configuração, e agora vamos testar remover pessoa. Então 2. Então, ó, entre com o nome da pessoa a ser retirado, os nomes disponíveis, nome Thiago, Pedro, Aline. Então vamos tirar o Pedro. Né? E aí ele mostra a atual distribuição, não tem mais o Pedro ali, né? Pedro, Thiago. E a gente volta no nosso menu. Então, se a gente quiser sair agora, 6, e o programa é finalizado. Beleza, mais uma. Então, função número 3. Função número 3 vai ser inserir presente. Então, inserir presente. Também não temos essa função ainda. Eu vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui antes de fechar, né, para a gente manter a ordem ali. E o inserir presente vai ter que mostrar, primeiramente, o nome das pessoas. Vamos supor que o usuário não saiba, né, para quem que ele quer inserir o presente. Então a gente vai mostrar essa mensagem. Vamos percorrer primeiro. Eu tinha feito isso aqui. Tinha feito isso aqui, vou copiar isso aqui.
vamos mostrar aqui. Então, esses são os nomes, né? Vamos colocar aqui. Pessoas disponíveis. Né? E aqui a gente vai mostrar o nome dessas pessoas. Mostra mais uma mensagem para o usuário, onde que a gente explica a ação que ele vai ter disponível. Então digite o nome de uma pessoa para inserir o presente. Então, ok, tudo bem? E a gente vai usar a entrada do usuário, novamente, como base. Então, se o usuário digitou alguma coisa, a gente pega esse alguma coisa, que vai ser pessoa, né? O nome da pessoa. Então, nome, pessoa. Então, a gente pega esse nome, já salva ali naquela variável pessoa. A gente vai mostrar uma outra mensagem falando digite a descrição, digite o presente, digite o presente desejado por essa pessoa. Então, vou colocar assim, digite o presente desejado por essa pessoa e fazemos a mesma coisa. Então, se o usuário digitou alguma coisa, a gente vai salvar presente desejado. Vamos pegar esse valor aqui. Então aqui o nome da pessoa que vai receber o presente e aqui o presente, né? A descrição do presente. Agora a gente vai percorrer de novo. Tá? Percorrer de novo. E aqui a gente vai fazer aquela prova se o nome coincidir. Então, se o nome da pessoa for igual à entrada, o nome, né, que tiver na entrada, um ponto a mais. Então, se o nome for igual, a gente vai pegar essa entrada, vai pegar o valor, que é o presente, e vamos colocar como descrição o presente desejado. Né? E vamos sair do nosso loop. Né? E aqui a gente pode vamos mostrar de novo a distribuição. Então aqui pronto. Né? Então vamos ver se está certo. Então aqui eu vou colocar o nome das pessoas, então, Pedro, Thiago, e inserir presente. Pessoas disponíveis, então eu tenho Pedro e Thiago, então vou colocar Pedro. Bicicleta. Então vamos colocar aqui, a gente pode ver que o Pedro agora tem o presente desejado pelo Pedro é uma bicicleta. Né? Bom, mais uma ação. Inserir presente. A próxima ação, corrigir pessoa ou presente. Né? Vamos supor que a gente tenha digitado errado o nome dessa pessoa ou o presente que a pessoa quer tenha mudado. Então, a gente vai oferecer um método para que o usuário ele possa corrigir, né, essas entradas. Então, vou colocar aqui corrigir pessoa ou presente. Esse método também não tem, então vai ser aqui depois do inserir presente, corrigir pessoa ou presente. E a mesma coisa, né? Então a gente vai primeiramente vou mostrar primeiro, então distribuição, para que o usuário possa ter uma noção, né, do que já existe ali. E vamos oferecer duas opções. Então a primeira opção vai ser, vou colocar assim, se destaca um pouco melhor. Então a primeira opção vai ser alterar o nome.
E a segunda opção vai ser alterar um presente. Bom, então a mesma coisa, entrada do usuário. Então, se o usuário digitar alguma coisa, a gente vai pegar essa opção, né? A gente vai pegar essa opção e vamos verificar se foi opção 1 ou se foi opção 2. Então vamos colocar aqui if opção equals opção vou colocar aqui, alterar nome. A gente vai fazer essa ação aqui, né? E se a opção for igual a alterar presente, a gente vai fazer essa outra aqui, alterar nome, alterar presente, a gente não tem ainda, a gente vai adicionar aqui em cima. Então, alterar nome vai ser a ação 1, nesse caso, e alterar presente vai ser a ação 2. Então, se o usuário escolher essa subopção 1 ou 2, a gente vai executar esse trecho ou esse trecho do código. Então, vamos fazer a mesma coisa. A primeira coisa que a gente vai implementar aqui vai ser alterar nome, né? Então, a gente mostra primeiro para o usuário novamente quais são os nomes disponíveis. A gente já tinha feito isso aqui, a gente copia. Vou colocar aqui. Então, para que o usuário tenha uma noção, né, dos nomes que ele tem ali, né? Então, vamos mostrar uma outra mensagem. Vou colocar assim, digite o nome a ser mudado e o novo nome. Vamos usar a mesma ideia que a gente colocou no começo do programa, separado por vírgula. Vamos usar a vírgula para que o usuário consiga fazer a modificação necessária. Então, ele vai ter que entrar um nome separado por outra vírgula, separado por vírgula, né? Então, mesma coisa, se entrada do usuário, se o usuário digitou alguma coisa, a gente vai pegar essa entrada separada por vírgula. Então, next line, vamos separar por vírgula. Então, já mostro na prática qual que é a ideia, né? A ideia é que o usuário coloque alguma coisa do tipo Pedro Gabriel, né? Então, se ele digitou, se Pedro estava na lista, Pedro vai ser substituído agora por Gabriel, né? Então, é isso que a gente está esperando ali. E aqui dentro agora, nessa array, tem dois elementos, né? O elemento na posição 0 é o nome atual e o elemento na posição 1 é o nome que eu quero que seja, que substitua o nome antigo, né? Então a gente vai percorrer aqui todos os nomes e a gente vai ver se o nome coincide com a posição 0, né? Que é o nome que eu espero que já tenha no nosso mapeamento. Se esse nome coincidir, então eu vou pegar o nome atual e vou substituir, na verdade, a gente já tem esse método, setNome, com a posição 1, né? Que é o nome que deve substituir o nome antigo. Então, até aí tudo bem. Quando a gente terminar isso, a gente pode mostrar no final. Eu vou mostrar no final aqui. Mostrar no final, depois desse, como que ficou, né? Agora, se o usuário digitar 2, né, então ele vai poder alterar um presente, no caso. Então, praticamente a mesma coisa. A gente vai percorrer aqui todo o nosso mapeamento, né, e vamos colocar não os nomes, mas
Ahm, também os presentes, né? Então, o nome dessa pessoa e o presente está armazenado aqui, né, no valor. Então, a gente pega o valor, entrada, get value e a descrição, né, do nosso presente. E aqui a gente vai escolher, digite o presente a ser mudado e novo presente, separado por vírgula, né, a mesma ideia. Então, a entrada do usuário, mudança, a gente vai separar por vírgula, né, a gente vai percorrer o mapa, o nosso mapeamento, só que agora a gente não vai fazer a comparação com o nome, a gente vai fazer a comparação com o presente. Então, o presente está no valor, né, e a descrição é o que nos interessa. Então, se a descrição do presente que tiver no mapeamento bater com a entrada do usuário, a gente vai pegar o que tiver depois da vírgula na posição 1 e vamos colocar como sendo o valor, a descrição do presente. Descrição. Bom, acho que a gente pode testar de novo. Vamos ver aqui. Não tinha terminado o programa. Vou colocar de novo. Então, a primeira coisa que a gente faz é entrar com o nome de pessoas. Pedro, Thiago. E agora a gente vai inserir um presente. Então, digite o nome da pessoa, vou colocar Thiago. O presente vai ser um carro. E a gente pode ver que o Thiago está aqui com o presente carro. Só que carro talvez extrapole o orçamento do meu amigo secreto. Então vamos tentar mudar. Então a gente digita a opção 4, né? E aqui a gente recebe. A distribuição está no momento assim. E eu quero alterar, na verdade, eu quero alterar um presente. Então eu digito a opção 2. Né? Então eu vejo aqui que o Thiago, o presente desejado é um carro. Então o carro não é o presente que eu quero mais. Então eu quero um livro. Então a ideia é separado por vírgula. Talvez eu coloque aqui um exemplo de como isso deva ser feito, mas assim já resolve. Então vocês podem ver aqui que a gente não tem mais para o Thiago o carro, mas o livro. Não? Agora vamos supor que o Thiago não se escreva assim, né? Escreva com TH. Então vamos corrigir. Né? Então eu quero alterar o nome. Aí eu tenho Thiago, e o Thiago deve ser com TH. Então a mesma coisa, corrigir. Então agora aqui a nossa distribuição está Thiago, livro, Pedro, não quer nada por enquanto. Então, tudo bem, vamos terminar o programa. Bom, falta a função principal do programa, que é a distribuição. Então, se você tem ali 6 amigos, né, que eles têm que receber os seus respectivos amigos secretos. Então, vamos colocar aqui distribuir amigos secretos, que é a função principal do nosso programa. Também ainda não está escrita, então vou colocar aqui. E a ideia é que cada pessoa, né, do nosso mapeamento receba um amigo secreto que não seja ele mesmo, né, e que nenhum amigo secreto seja distribuído 2 vezes. Bom, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa, a gente vai pegar os nomes, né, dessas pessoas e vamos colocar numa lista. Então, vamos lá, uma lista de pessoas. Então, pessoas, distribuição. A gente vai pegar keyset, quer dizer, só as chaves, que são os nomes. Eu vou usar a classe string de Java para que eu possa coletar todos os valores numa lista. Bom, tá aí tudo bem, vai pedir para eu importar. Então aqui em pessoas agora, só vamos ter os nomes dessas pessoas. Bom, então eu vou percorrer todo o meu mapa, né?
e vou fazer a distribuição. Então, eu tenho aqui, onde que eu tinha colocado isso aqui de forma, vamos copiar, porque eu não quero ficar digitando isso. Tem, lógico, modos, né, de evitar esse monte de loops, mas eu acho que assim fica bem claro o que eu estou fazendo a cada passo. Então, aqui eu vou percorrer todo o nosso set, né, do nosso mapeamento, e eu vou pegar um número aleatório, né, para que eu possa criar um mapeamento entre amigo e amigo secreto de forma espontânea, né? Então vamos criar aqui o random e vou chamar o próximo número disponível dependendo de quantas pessoas eu tenho nessa lista, né? Então aqui eu tenho, vamos supor, 4 pessoas. Então aqui eu vou pegar um número de 0 a 3, né? 4. Então, eu vou pegar de pessoas, que é uma lista, a pessoa correspondente a esse index, né? Então aqui eu peguei um index qualquer da lista e aqui eu vou pegar a pessoa da lista que corresponde a esse índice qualquer e vou colocar aqui. Então essa pessoa, na verdade, já é o amigo secreto, né? Então, posso até mudar o nome, né? Vamos colocar de possível amigo secreto, já explico por quê. Então, possível amigo secreto, e vou pegar a entrada e vou colocar como sendo o amigo secreto, né? Então, aqui e lá a gente tem o amigo secreto da nossa classe pessoa e vou colocar aqui possível amigo secreto, né? Bom, até aí quase tudo bem, né? Vamos supor que a gente tenha 2 amigos só. Então, o Pedro e o Thiago estão na lista. Como esse random ele é aleatório, eu não tenho nenhuma certeza de que aqui o amigo secreto do Pedro é o Thiago. Pode ser que eu tenha retirado dessa lista o Pedro. E nesse caso, eu vou colocar o Pedro como sendo amigo secreto de si mesmo. Isso até existe na vida real, né? Quando a pessoa vai lá e puxa o nome e fala, me tirei. Então o nosso programa ele deve evitar isso. Então, vou fazer um pequeno loop para verificar se esse nome é igual. Então, eu vou pegar o nome, o meu nome, né, o nome do amigo que eu estou colocando agora, e vou verificar se o nome dele bate com o nome do amigo secreto. Quer dizer, sou eu o meu amigo secreto? Né? Se for esse o caso, ou enquanto for esse o caso, eu vou pegar o possível amigo secreto vai ser um novo amigo secreto. Então, eu vou pegar dessa lista de pessoas que eu tenho disponível um novo elemento, né, também do tipo randômico, baseando em quantas pessoas eu tenho na lista. Né? Então aqui eu tenho agora, teoricamente, pode ser uma nova pessoa, pode ser eu mesmo, mas enquanto for eu mesmo, o nome, na verdade, enquanto for o meu nome, eu vou ficar criando uma nova pessoa até que não seja, até que esse nome não bata, né? Até que o Pedro tenha, por exemplo, numa lista de 2 pessoas, o Thiago e não ele mesmo. E vou colocar isso como sendo o amigo secreto. Secreto. Né? Bom, quando isso acontecer, a gente vai sair automaticamente desse loop e eu retiro então a pessoa que eu defini como amigo secreto da minha lista de pessoas, né? Para que essa pessoa não seja também ela seja colocada para um outro amigo, para uma outra pessoa, né? Para que o amigo secreto não se repita como sendo amigo secreto de 2 pessoas ao mesmo tempo. Seria injusto que uma pessoa recebesse 2 presentes
e uma pessoa ficar sem presente, né? Então aqui no final, depois que isso terminar, eu posso colocar aqui a distribuição de novo. Então, vou colocar aqui. Distribuição. Bom, vamos ver se funciona. Vamos colocar aqui agora 3 pessoas. Então, vamos colocar a lista: Pedro, Thiago, Aline. E vamos colocar o presente. Então, Thiago, carro, inserir presente, Pedro, bicicleta, inserir presente, Aline, colocar um avião. Então até a gente pode ver aqui, Thiago, carro, Pedro, bicicleta, Aline, avião. Tá aí, tudo bem? Então agora a gente vai executar a ação 5, né? Que é a distribuição dos amigos secretos. Então 5. Temos um erro. Apaguei o erro. Vamos executar de novo. Temos um erro. De onde que eu fiz o erro? Deu um erro. Como eu apaguei o erro? Vamos ver. Então eu pego a lista das pessoas, coloco aqui. Pego um index, pego a pessoa que seria o possível amigo secreto, coloco aqui. Defino como sendo amigo secreto essa pessoa. Depois eu coloco, enquanto o nome for igual ao possível amigo secreto, eu crio um novo random, baseando-me no tamanho, e coloco a entrada como sendo o possível amigo secreto. Retiro o possível amigo secreto da lista e faço isso para todos que estão ali. Não estou vendo nenhum erro, mas enfim, vamos executar de novo. Então, entro com o nome das pessoas: Pedro, Thiago, Aline. Inserir presente. Não preciso, na verdade, então vou colocar aqui. Então, o que ele está falando? Pessoa to string, linha 38. Lembrei. No começo do vídeo, eu tinha falado que na classe pessoa, isso aqui ia gerar um problema. Exatamente aqui. Né? Então essa linha, ela gera um problema por quê? Eu estou tentando chamar o método toString, né, em amigo secreto. Mas, amigo secreto está sendo inicializado aqui como nada. Né? Null. Não tem como eu chamar o valor de null dentro do toString. Então, aqui você tem que fazer um pequeno check para verificar se amigo secreto for null. Né? Então a gente vai executar duas ações. No caso positivo, quer dizer, se for null, a gente não vai retornar nada. E se a gente já tiver definido um amigo secreto, a gente vai pegar o amigo secreto e vai colocar o nome dele para ser retornado. Não? Esse é o problema, né? Vamos ver se está certo agora. Nome das pessoas: Pedro, Thiago, Aline. E vamos fazer a distribuição. Não? Então aqui a gente tem uma distribuição. O Thiago pegou a Aline, o Pedro pegou o Thiago e a Aline pegou o Pedro. Não? Tudo certo. Vamos fazer uma nova distribuição. Thiago
Pegou o Pedro, Pedro. Pegou a Aline e a Aline pegou o Thiago. Tá? Então é isso. Acho que é um pequeno exemplo, né? Mostrando Java. Lógico que tem vários pontos, eu só executei o programa com ações que coincidem com as esperadas pelo meu programa. Né? O usuário poderia ter digitado uma letra aqui, o usuário poderia ter digitado nomes errados. Né? E esse tipo de validação ele não foi feito por esse programa. Fica aí para vocês em aberto, se vocês quiserem baixar o programa, baixar o código pelo GitHub e fazer as correções necessárias para que esse programa funcione de uma forma mais completa. Né? Estejam à vontade. Qualquer coisa, só deixar aí nos comentários que eu respondo. Beleza? Um abraço, bom divertimento.